estresse pode interferir no psicológico das pessoas, atrapalhando a sua vida profissional e social. A Luciana Marão é psicóloga formada pela Unifev e vai falar pra gente sobre esse assunto. Luciana, a gente consegue perceber os sintomas do estresse? Na verdade, o estresse ele tem várias características. A gente pode dizer que a vida em si ela tem alguns momentos que são estressantes. O indivíduo ele precisa, a pessoa ela tem um limite. E esse limite ele é dado através da história de vida dessa pessoa. À medida que, como ele foi criado, como ele aprendeu a lidar com frustrações. Então, é mais ou menos dessa maneira que o estresse, a gente costuma dizer que é um estresse bom, um estresse positivo, que faz com que a pessoa se movimente em direção a algum objetivo. Agora, a partir do momento que ele não consegue mais se movimentar, se comportar, diante de um objetivo que ele quer atingir, aí sim a gente pode dizer que ele precisa de uma ajuda psicológica e às vezes até de um profissional da área médica para ajudá-lo. Meu nome é Joaquim, professor. Eu queria saber como a respiração faz para melhorar o estresse. Oi, Joaquim. Boa sua pergunta. E a respiração ela fez parte da história da humanidade de várias técnicas utilizadas para relaxamento, para controle do estresse. A exemplo, nós temos a yoga, que usa muito a respiração para controle emocional. E nós também temos essa dica para você. Nós vamos utilizar uma técnica de respiração tranquila, utilizando o diafragma. E dessa forma você vai conseguir conduzir uma fase mais relaxante, não só para a musculatura, mas também pelo corpo e também relaxamento da mente. Fique na posição deitada, relaxadamente, com um travesseiro ou uma almofada debaixo dos joelhos e fique na posição em decúbito dorsal, que nós chamamos, mas fique deitado o mais relaxado que você puder. Respire pelo nariz, profundamente, mas pausadamente e com calma. Inspire pelo nariz e solte o ar pela boca. Olha só, ela vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. E olha só como é que o diafragma funciona. O diafragma é um músculo que está separando a cavidade abdominal da torácica. E todas as vezes que você respira, você contrai o diafragma e a barriguinha ela sobe. Soltando o ar, a barriguinha murcha. Respira, a barriga sobe. Soltando o ar, a barriga murcha. E a cada 5 respirações você faz um intervalo. Respira, segura e solta. Isto. Respira, segura e solta. Veja, Joaquim, é muito simples. E para todo telespectador que quer causar um relaxamento, coloque-se deitado num ambiente tranquilo, com uma música suave, fazendo esses exercícios respiratórios durante 10, 15 minutos, você vai conseguir criar uma progressão de relaxamento. Porque o organismo libera a endorfina e libera a serotonina e você consegue então com esses hormônios relaxar e evitar o seu estresse do dia a dia. Quem que pode identificar a necessidade de uma terapia ou do paciente ir procurar um médico? A melhor forma da procura deveria ser da própria pessoa, mas geralmente não é isso que acontece. Pessoas que convivem, familiares, amigos, acabam sinalizando para essa pessoa que eu acho que você está muito estressado, você precisa de um psicólogo, enfim. Depois que ele passa a ter esses sinais de alerta, aí sim ele mesmo começa a tomar uma consciência de que, acho que não estou dando conta sozinho. E aí esses sinais seriam? De não conseguir resolver. Por exemplo, ele começa a ter alguns sintomas do estresse, ele começa a ter calafrio, ele começa a ter taquicardia, ele começa a não conseguir dormir, ter insônia, ficar muito irritado, ou também o inverso.
ficar isolado. Porque às vezes a gente acha que o estressado é só aquele que grita, mas não, existem pessoas que são extremamente tímidas e que são estressadas. E na verdade o fator estressor é esse, porque não consegue se colocar, não consegue opinar, e aí isso vai causando um prejuízo para a pessoa. Tem uma idade mais comum que você tem visto as pessoas sofrerem esse tipo de situação? Não, na verdade está afetando também muitas crianças agora. Não tem uma idade específica para a gente dizer que o estresse prejudicial, na verdade, né? As crianças, a gente poderia dizer que por causa do bullying na escola, algumas situações que elas podem sofrer, pode levar a um estresse, né, na infância. Sim, o bullying, a gente pode dizer que ele é um fator estressor, mas ele não é um fator estressor para todas as crianças. Algumas crianças vão conseguir lidar com aquele fator e se sair bem. E outras crianças, como eu já te disse, de acordo com a história de vida dele, com a forma que ele foi ensinado, ele não consegue. Aí ele começa a apresentar, geralmente na escola, o isolamento ou até mesmo a agressividade. Você percebe que depois que ele começa a terapia, seja criança ou adulto, que ele desenvolve melhor a sua vida, enfim, resolve os seus problemas. Você consegue acompanhar isso? Eu acredito que sim, eu acredito que no ambiente terapêutico a gente começa a identificar essas coisas e com o próprio cliente é o objetivo da terapia a gente conseguir trabalhar isso, né? O foco da terapia, mas não são todas as vezes que a gente consegue atingir o objetivo. Oi, eu sou a Aline, esta é minha amiga Angélica, nós somos estudantes do 8º período de fisioterapia da Unifev. Hoje nós vamos mostrar uma técnica simples e prática para fazer um alívio de estresse, com o uso da bolinha. Você realizará movimentos circulares com a mão em torno dessa região superior que é do músculo trapézio. A massagem pode durar, em média, 20 minutos ou mais, se necessário. A massagem, ela ajuda ao relaxamento muscular, ela promove uma circulação local e ela faz um relaxamento muscular muito bom. Caso você não tenha essa mesma bolinha aqui na sua casa, você pode utilizar outros tipos de bolinha, como essa, que é um pouco maior e igual à outra, ou pode ser uma bolinha de tênis mesmo que você tem em casa. Ou até um coraçãozinho que seja inflável, que dê também para fazer a massagem, ó. É a mesma coisa. De modo que você pegue a região superior, a inferior também, ó, vou trocar de bolinha. Agora eu vou mostrar a bolinha convencional, que é de tênis, que vocês têm em casa. Mesma coisa, movimentos circulares, leves. Vocês podem colocar um pouquinho de pressão para fazer a massagem. Você pode fazer a massagem na pessoa e você pode fazer também a automassagem, que é em você mesmo. Você pode utilizar a própria cadeira que você estiver na sua casa. Tanto quanto for uma cadeira de sala de jantar, uma cadeira de área, um banquinho, de modo que dê para você fazer a massagem. E também você pode utilizar a bolinha para fazer a automassagem, que é a mesma coisa. Você pega a sua mão dominante e usa fazendo movimentos circulares. Mesma coisa. De superior para inferior. Pode pegar uma parte do ombro. Esse foi mais um Fisiodicas de hoje. Até a próxima semana.
No caso do estresse, existe uma previsão de quanto tempo esse paciente ficaria vindo no consultório do psicólogo? Um tempo assim de um mês, alguns anos, alguns meses? Tem uma previsão? Não, a gente não tem como dar uma previsão de término de terapia, até com relação ao estresse mesmo. Eu costumo dizer que a gente tem uma data para começar e a gente não tem uma data para terminar. E, na verdade, a data da saída, da alta, se a gente pode usar essa palavra, é o próprio cliente, é a própria pessoa que vai dando conta que a vida vai ficando mais fácil e vai conseguindo ficar liberto do terapeuta, né? Porque a terapia, eu acho que ela deve ter um começo, meio e fim, sim, e deve ser libertadora. O cliente ele não tem que ficar dependente do terapeuta, né? Esse não é nosso objetivo. A família pode ajudar esse paciente? Com certeza, com certeza. Eu acho que a família ela é um apoio, né? O esteio para qualquer indivíduo. E se ele se sentir acolhido no ambiente familiar, quer seja o pai, enfim, filhos, esposa, isso vai ser uma ajuda para ele. Existe a interferência do psicólogo com a família, além do paciente? Sim, se existir a necessidade, se eu, enquanto terapeuta, perceber que o fator estressor, por exemplo, está no ambiente familiar, a gente pode envolver toda a família no contexto. Mas isso não é regra? Não é regra. Se por acaso alguém da família não quiser participar desse contexto, aí a terapia se torna um pouco mais difícil, né? Eu acredito que ocorra um prejuízo, mas não que a gente não consiga desenvolver o processo. Tem alguma coisa que o paciente pode fazer além da terapia, que você pode dar de dica para ele no seu dia a dia, que ele pode fazer para tentar eliminar o estresse? Na verdade, ele pode e deve, né? Que é a parte do lazer, a parte do sono, a parte de caminhada, a parte de atividade física, inclusive o Zumba agora que está todo vapor aí agora na nossa região, é uma excelente dica. Obrigada, Luciana. Por falar em Zumba, não perca no próximo bloco uma aula de Zumba que nós vamos acompanhar. O Opinião Saúde volta já.